Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Olá amigos do NetoCast Sports, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje falaremos de NFL, NBA e futebol feminino. Começando pela NFL, nesta semana tivemos a 13ª rodada da temporada regular. Mas infelizmente, antes de falarmos dos placares, vamos falar de uma notícia muito chata. O running back do Kansas City Chiefs, Kareem Hunt, foi afastado da liga. Ele foi demitido pelo Kansas Chiefs
e ele está no processo disciplinar da NFL que não pode ser contratado por outros times. Por que ele foi posto nessa situação? Foi liberado um vídeo, o canal TMZ conseguiu um vídeo dele de câmera de segurança em que ele aparece num hotel em Cleveland batendo e chutando em uma mulher. Isso contraria a versão que ele havia mesmo falado sobre esse assunto, sobre essa ocorrência, e por conta disso o Kansas City Chiefs cancelou o contrato dele, né? Demitiu ele. E aí, ao mesmo tempo, como ele entrou por violência contra a mulher, ele entrou numa regra que a liga bota ele de molho e nenhum outro time pode contratá-lo. Como jogador, o Kareem Hunt sempre foi sensacional, mas um acontecimento desse não dá para passar a mão. Realmente, o Kansas City Chiefs está certo em demiti-lo. O único porém foi: a NFL deveria ter investigado esse caso antes e não deixasse que um canal de TV trazer isso a público meses depois. Bem, aí agora vamos aos placares. Na semana 13 foi aberta com Saints e Cowboys, 10-13 para o Cowboys. Logo em seguida tivemos Ravens e Falcons, 26-16 para os Ravens, e o Falcons tá aquela draga lascada. O Matt Ryan fez 131 passes como quarterback, mas é a menor quantidade de jardas que ele faz desde 2011. O Broncos e o Bengals, 24-10 para o Broncos. Rams e Lions, 30-16 para os Lions. Infelizmente os Lions estão uns leões banguelas e os Rams atropelaram. Em seguida tivemos Cardinals e Packers, 20-17 para os Cardinals. O resultado dessa partida custou o emprego do head coach do Green Bay Packers, o Mike McCarthy. Foi acusado também o Aaron Rodgers, o quarterback, de ter forçadamente errado seus passes. Ele teve uma média de passes muito pior do que normalmente ele tem. Então ficou uma acusação meio de que o Aaron Rodgers trabalhou para que o head coach fosse demitido. Mas vamos ver. Infelizmente para o Green Bay, que está hoje com 4 vitórias e 7 derrotas e um empate, a temporada parece que já terminou, a não ser que aconteça um milagre. Em seguida tivemos Browns e Texans, com 29-13 para os Texans. Colts e Jaguars, 0-6 para os Jaguars. Infelizmente a defesa do Jaguars agiu como estava no ano passado, na temporada passada, e detonou os Colts. Apesar de tudo, os Jaguars só conseguiram fazer 2 field goals, mas é uma das menores pontuações da NFL desde 2007, para você terem uma ideia. É terrível. Em seguida tivemos Bills e Dolphins, 17-21 para os Dolphins, com um pequeno alento aí dos Dolphins, que estão em 6 vitórias e 6 derrotas. Em seguida tivemos Bears e Giants, com 27-30 para os Giants. Uma surpresa, porque os Bears vinham jogando bem, estavam com 8 vitórias e 3 derrotas, e acabaram perdendo para os Giants, que aí estão praticamente com a temporada perdida. Em seguida tivemos Panthers e Buccaneers, 17-24 para os Buccaneers. E nessa aqui, infelizmente, o Panthers perdeu a chance de tá lá no Wild Card, tá lá defendendo bastante, né, com uma boa probabilidade de ir lá pro Wild Card. É uma pena pro Panthers. Chiefs e Raiders, a saída do Kareem Hunt parece que não afetou os Chiefs, que venceram por 40-33, sendo que o Patrick Mahomes, o quarterback, fez mais o 7º jogo da temporada com mais de 4 passes para touchdown. Em seguida tivemos Jets e Titans, 22-26 para os Titans. E os Titans aí estão demonstrando que estão vivos, apesar dos Jets estarem realmente muito ruins esse ano. Vikings e Patriots. Os Patriots meio que não tomaram conhecimento dos Vikings e venceram por 24-10. E aí o Patriots começou a temporada meio instável e parece que se equilibrou e agora está vindo para pós-temporada. O 49ers e Seahawks. Infelizmente para o 49ers, perdeu por 16-43. O Seahawks amassou muito o 49ers. O que eu posso falar do 49ers? O 49ers está realmente já pensando no draft na próxima temporada. Uma pena.
Ainda tivemos Chargers e Steelers com 33-30 para os Chargers. Isso foi uma pena para os Steelers, que tinham tudo para ganhar esse jogo e acabaram perdendo nos detalhes. Eles vinham numa franca ascensão, estavam com 7 vitórias e 3 derrotas e um empate e acabaram perdendo essa. Muito triste. E para fechar a semana, nós tivemos Redskins e Eagles na segunda-feira, com 13-28 para os Eagles. Os Eagles estão aí também na luta, tentando chegar na pós-temporada, e os Redskins eram seus adversários diretos nessa busca. Então, foi uma ótima vitória para eles. E neste momento, os playoffs estão da seguinte maneira. Na primeira posição da AFC estão o Kansas City Chiefs. Na segunda posição estão o New England Patriots. Na rodada de Wild Card se enfrentam Ravens e Texans e Chargers e Steelers. Ainda estão na busca Dolphins, Colts, Broncos, Titans e Bengals. Lá ainda com chances mínimas, mas ainda respirando por aparelhos, Browns, Bills, Jaguars e Jets. Passando para a NFC, na primeira posição nós temos Los Angeles Rams, com 11 vitórias e 1 derrota, seguido pelo New Orleans Saints, com 10 vitórias e 2 derrotas. E na rodada de Wild Card nós temos o Minnesota Vikings, com 6 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, enfrentando o Chicago Bears, com 8 vitórias e 4 derrotas. E o Seattle Seahawks, com 7 vitórias e 5 derrotas, enfrentando o Dallas Cowboys, com 7 vitórias e 5 derrotas. Ainda na busca estão Carolina Panthers, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, Tampa Bay Buccaneers e, respirando por aparelhos, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, New York Giants, Detroit Lions e Arizona Cardinals. E quando eu falo respirando por aparelhos, essas equipes, tanto da AFC quanto da NFC, só entram no Wild Card em casos muito extremos, em combinações de resultados absurdos. Então, assim, eu tô contando aqui porque a própria NFL coloca eles ainda como possíveis, mas você sabe que as chances são remotíssimas. Passando agora para a NBA, chegamos a 1/4 da temporada regular. Então é o momento das equipes se ajustarem para o resto da temporada. Como destaque dessas trocas, vamos falar da devolução do Kyle Korver do Cleveland para o Utah Jazz. Alguns anos atrás, o Cleveland Cavaliers fez trocas para obter o Kyle Korver e aí montar aquele time que chegou a ser campeão com o LeBron. Infelizmente, esse time está em desmonte, em franco desmonte, a situação do Cavs é terrível, e eles decidiram por fazer uma troca reversa e devolver o Kyle Korver lá para o Utah Jazz. Infelizmente o Jazz também não está nada legal, mas pelo menos foi uma notícia boa para o Jazz nessa semana. E agora vamos às posições da temporada. Começando pela Conferência Leste. Em primeiro, Toronto Raptors com 20 vitórias e 5 derrotas. Em segundo, Milwaukee Bucks com 15 vitórias e 7 derrotas. Em terceiro, Philadelphia 76ers com 17 vitórias e 8 derrotas. Em quarto, Detroit Pistons com 13 vitórias e 8 derrotas. Em quinto, Indiana Pacers com 14 vitórias e 10 derrotas. Em sexto, Boston Celtics com 13 vitórias e 10 derrotas. Em sétimo, Orlando Magic com 12 vitórias e 12 derrotas. Em oitavo, Charlotte Hornets com 11 vitórias e 12 derrotas. Em nono, Washington Wizards com 10 vitórias e 14 derrotas. Em décimo, Miami Heat com 9 vitórias e 14 derrotas. Em 11º, Brooklyn Nets com 8 vitórias e 17 derrotas. Em 12º, New York Knicks com 8 vitórias e 17 derrotas. Em 13º, o Cleveland Cavaliers com 5 vitórias e 18 derrotas. Em 14º, Atlanta Hawks com 5 vitórias e 19 derrotas. E para desespero do William Floyd, na lanterninha, o Chicago Bulls com 5 vitórias e 20 derrotas.
Passando agora à Conferência Oeste. Nós temos em primeiro lugar, surpreendendo a todos, Denver Nuggets com 16 vitórias e 7 derrotas. Em segundo, Los Angeles Clippers com 16 vitórias e 7 derrotas, também empatado com o primeiro colocado. Em terceiro, Oklahoma City Thunder com 15 vitórias e 7 derrotas. Em quarto, Golden State Warriors com 16 vitórias e 9 derrotas. Em quinto, Los Angeles Lakers com 14 vitórias e 9 derrotas. Em sexto, Memphis Grizzlies com 13 vitórias e 9 derrotas. Em sétimo, Dallas Mavericks com 12 vitórias e 10 derrotas. Em oitavo, Portland Trail Blazers com 13 vitórias e 11 derrotas. Em nono, Sacramento Kings com 12 vitórias e 11 derrotas. Em décimo, Minnesota Timberwolves com 12 vitórias e 12 derrotas. Em 11º, o Utah Jazz com 12 vitórias e 13 derrotas. Em 12º, New Orleans Pelicans com 12 vitórias e 13 derrotas. Em 13º, Houston Rockets com 11 vitórias e 12 derrotas. Esse aí é uma surpresa muito negativa. Junto com o próximo aqui, o 14º, que é o San Antonio Spurs, também com 11 vitórias e 13 derrotas. E para fechar, lá na lanterninha, ou melhor, o solzinho, o Phoenix Suns com 4 vitórias e 20 derrotas. Como só foi um quarto de temporada, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a gente já vai percebendo algumas tendências. O Denver Nuggets continua aí jogando muito bem, surpreendendo, juntamente com o Clippers. O Oklahoma e o Golden State Warriors, a gente talvez até esperasse um pouco mais. Mas o Golden State Warriors, no caso, ele tá ainda com bastante gente lesionada e tá... Sempre que você assiste uma partida deles, em geral você nota que eles não estão jogando 100%. Já os Los Angeles Lakers tá forçando, né, vencer as últimas 3 partidas. Você percebe que eles estão tentando subir. Tá tendo umas brigas internas que tá vindo pra mídia, mas isso acontece com o Lakers, porque é um time muito visado aí pela mídia, né? Mas vamos ver como isso desenrola lá pra frente. E antes de fechar a NBA, queria dar um recadinho para você que ama o basquetebol. Está chegando aí o podcast Big Tree no Instagram e no Twitter. Você nos encontra como Big Tree BR. E nas outras redes sociais você pode procurar lá por podcast Big Tree. E agora, passando para o futebol feminino, infelizmente não deu para o Santos. O Santos ganhou a sua semifinal e fez a final contra o Willa, que acabou vencendo o Iranduba, o Hulk da Amazônia. Não deu para as meninas do Santos, que ficaram com o vice-campeonato da Libertadores. Mas o resultado da Libertadores feminina como um todo foi muito bom, mesmo com todos os problemas, com a questão da sede única, que todos os jogos foram no mesmo lugar, ou seja, no final o gramado já estava muito ruim, mas mesmo com tudo isso, o jogo foi muito bom e foi muito bom para o futebol feminino no geral. O jogo terminou 1-1 no tempo normal e a decisão acabou indo para os pênaltis, onde o Atlético Huila acabou vencendo o Santos por 5-3. A notícia triste para o Huila da Colômbia foi que a jogadora Yoreli Rincon denunciou que a premiação que as meninas ganharam por terem vencido a Libertadores feminina não ficará com elas e sim será enviado ao time masculino. Isso posteriormente foi desmentido pela administração do Atlético Huila, mas sinceramente, entre as atletas e a administração, eu fico com a opinião das atletas. Em termos de premiação, no último dia 3, a revista France Football entregou seu prêmio de bola de ouro e dessa vez não deu para Marta. Quem ganhou o prêmio foi Ada Hegberg, de 23 anos. E por hoje é só, pessoal. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Pelo PicPay deste mês tivemos as seguintes colaborações: Samej Spencer, do HP News, Hipnose ao Pé do Ouvido, um podcast sucinto e objetivo, com episódios relativamente curtos, onde são abordadas questões
temas e assuntos pertinentes ao estudo e à prática da auto-hipnose. Acessem www.hpnews.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley, sou do MongeCast, para quem não sabe, e vim aqui de novo para falar de futebol. Hoje acho que vai ser um áudio mais curto, vamos descobrir lá no final. Começando então pela Champions League, nós tivemos a 5ª rodada da fase de grupos. Semana que vem vai ser a última e daí já vamos ver mais ou menos como é que vai ser as oitavas de final, quem que vai pro parte 1, parte 2, enfim, vamos descobrir. E pela Champions League, os jogos da rodada: Atlético de Madrid 2-0 no Mônaco, Borussia Dortmund 0-0 no Clube Brugge, isso pelo grupo A. Com isso, Atlético de Madrid tem 12, Borussia Dortmund 10, os dois se classificaram para as oitavas de final. O Clube Brugge conseguiu a sonhada vaga na Liga Europa, para ele era o que bastava, 5 pontos. E o Mônaco tem 1, já era. Tchau, até o ano que vem. No grupo B, Tottenham 1-0 na Inter de Milão e PSV 1, Barça 2, Barcelona. Barcelona tem 13 agora e pelo confronto direto o Tottenham está na frente da Inter. Os dois têm 7 pontos e o PSV tem 1. Então vamos ver como é que vai ser lá na próxima rodada. Mas tá mais provável pro Tottenham passar de fase. Vamos ver como é que vai ser. No grupo C, Napoli 3-1 no Estrela Vermelha e PSG 2-1 no Liverpool. Esse jogo deu uma salvada boa no PSG, que vai ter a Estrela Vermelha pela frente agora. Então agora o Napoli tem 9, o PSG tem 8, o Liverpool tem 6 e o Estrela Vermelha tem 4. Então o PSG ele fez basicamente o mais difícil. Vamos ver se ele faz o mais fácil agora na última rodada. Pelo grupo D, tivemos Lokomotiv de Moscou 2-0 no Galatasaray, a primeira vitória do time russo, que é o cabeça de chave do grupo, vai entender. E Porto 3-1 no Schalke 04. Com isso, o Porto tem 13, Schalke 8. Graças a essa derrota, o Galatasaray está eliminado, tem 4. E Lokomotiv de Moscou tem 3. Pelo grupo E, o AEK tem, lá de Atenas, na Grécia, tem 0. Aliás, o jogo foi 0 para a AEK e 2 para a Ajax, mas o AEK também tem 0 pontos, então dá na mesma. E o Bayern de Munique goleou o Benfica por 5-1. Com isso, o Bayern de Munique tem 13, o Ajax tem 11 e os dois times se classificaram para as oitavas. Benfica 4, está garantido na Liga Europa, e o AEK, que nem eu falei, tem 0 pontos. Grupo F, Lyon 2-2 com o Manchester City e Hoffenheim 2, e Shakhtar Donetsk 3. Então o City tem 10, o Lyon tem 7,
o Shakhtar Donetsk tem 5 e o Hoffenheim tem 3. Então vai ser uma disputinha aí para ver quem que fica com a segunda vaga na Champions League. Vamos ver aqui, grupo G. Vitória Pilsen conseguiu a primeira vitória dele, 2-1 no CSKA Moscou. E o Real Madrid 2, Roma 0. O Real Madrid tem 12, para você ver como é que é o time. Na pior fase dele, em sei lá quantos anos, o time ainda consegue ficar em primeiro do grupo. É um time que tem mais sorte do que juízo, vamos falar o que é verdade. Bom, a Roma tem 9. Pelo confronto direto, o Real Madrid não é mais alcançado, porque a Roma pode alcançar, mais no confronto direto perde. Então, o Real Madrid tem 12, Roma tem 9, Vitória Pilsen e CSKA tem 4. Como mais provável é que o Vitória Pilsen e o CSKA percam na última rodada, então o Vitória Pilsen está ali para conquistar a última vaguinha na Liga Europa. No grupo H, a Juventus fez 1-0 no Valência e o Manchester United fez 1-0 no Young Boys da Suíça. Com isso, o Juventus tem 12, o Manchester United tem 10, os dois passaram para as oitavas de final. O United é mais um daqueles times que tem mais sorte do que juízo, passou para as oitavas. Valência tem 5 e Young Boys tem 1. Valência, portanto, está na próxima fase da Liga Europa. Como na Liga Europa sempre um espanhol que acaba vencendo, muito provavelmente o Valência já sai como favorito para ganhar a Liga Europa nesse ano. Enfim, nesse ano, no caso, essa temporada, né? Vai acabar lá por abril, maio de 2019, mas a temporada é de 2018-2019. Enfim, deu para entender, eu acho. Bom, agora falando do futebol nacional, antes de tudo tem uma notícia ruim para falar, que morreu aos 67 anos o Tarciso. Ele foi o segundo maior goleador do Grêmio, fez 226 gols na história, contra 264 do Alcindo. E ele foi o que mais jogou pelo clube, foram mais de 700 partidas. Ele tinha 67 anos e ele lutava contra um tumor. Agora eu não vou me lembrar direito onde que era esse tumor, mas infelizmente ele não conseguiu vencer. E bem, o que fica do legado dele? Vários gauchões na carreira, um campeonato brasileiro de 1981 e, aliás, o primeiro do Grêmio, e a Libertadores e o Mundial de 1983. A primeira Libertadores de 3 do Grêmio e o único Mundial na história do clube. Então o Tarcísio ele foi muito importante para botar o Grêmio nacionalmente e internacionalmente no mapa. E foi um jogador incrível, né? O famoso Flecha Negra. Enfim, os meus pêsames. Mas, agora falando do futebol de fato, né, da bola jogada, tivemos a última rodada da Série A. E estava basicamente para definir vaga para a Sul-Americana, vaga para Libertadores direta, uma vaguinha ali para Libertadores, só que um dos times não está mais interessado com outro campeonato. Então foi aquilo, né? Vaga ali, vaga ali, vaga ali. E óbvio, né? O que estava mais importante nisso tudo era a briga pelo rebaixamento. Então, vamos ver como é que ficou essa briga. Vamos lá. Teve 2 jogos disputados no sábado. Um deles teve um motivo especial para isso, que foi também um motivo para o outro jogo também ser no sábado, que era Flamengo e Atlético Paranaense. Que assim, o Flamengo e o Fluminense eles estavam disputando para ver quem que ia para
quem que ia para ter o jogo no Maracanã, porque a princípio todos os jogos seriam no mesmo horário, domingo às 5 da tarde. Só que, como o Flamengo e o Fluminense iam jogar em casa, eram dois jogos, digamos assim, importantes. Então o Flamengo queria jogar porque era a última rodada e tal, o Atlético estava brigando pela Libertadores e tal, era um jogo que tinha uma importância, era o último jogo do Paquetá, inclusive, no clube. E pelo Atlético e pelo Fluminense era o jogo direto da briga contra o rebaixamento. Então, meio que considerando as leis da física e do espaço-tempo, meio que não tinha como ter os dois jogos no mesmo horário no Maracanã. Então, qual que foi a solução? A CBF pegou os dois jogos da briga pela última vaga da Libertadores e transferiu para o sábado. E os jogos foram o seguinte: Atlético Mineiro 1-0 no Botafogo e Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo, último jogo do Paquetá, lembrando. Vai pro Milan agora. O Milan também anunciou Ibrahimovic, então vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser um time bem aleatório, né? Paquetá, Ibrahimovic, no gol o Donnarumma. Jovem com experiente. Estão falando até que o Pato pode voltar pro Milan. Então é pra se ver o que vai vir desse Milan a partir do ano que vem. Eu já adianto que coisa boa não é, né? Mas é um Milan que pelo menos vai vir mais encorpado. Enfim, o assunto não é o Milan, é o Campeonato Brasileiro. Paraná se despediu da Série A oficialmente, né? Foi lanterna da competição. 1-1 com o Internacional. Se despediu pelo menos sem perder, né? Fez um jogo honroso. Bahia 0, Cruzeiro 0. Palmeiras 2-1 do Vitória. Também era a despedida do Vitória na série A. Se despediu com derrota, né? O Vitória não tem esse nome meio que à toa, mas tudo bem. E esse jogo foi, por assim dizer, a entrega das medalhas e da taça e tudo mais, o escambau. E quem tava lá foi o que gerou toda uma série de bafafá no Facebook, no Twitter, no caralho a 4, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi lá junto com o atual presidente da CBF, o que vai assumir a partir do ano que vem, se eu não me engano, que é o Rogério Caboclo, e o outro eu acabei me esquecendo o nome, mas enfim, o Coronel. O Coronel é o Rogério Caboclo. Então, o Coronel é o que está agora, o Rogério Caboclo vai assumir a partir do ano que vem. Vamos torcer, né? Vai ser mais do mesmo, mas enfim, vamos torcer para que o mesmo seja diferente. E daí tava o Bolsonaro lá junto com eles entregando as medalhas. Foi uma polêmica, teve jogador que não cumprimentou ele porque não concordava com ele. E teve jogador, claro, que foi comemorar com ele. O Felipe Melo, por exemplo, ele fez a famosa saudação militar e tal. Enfim, fez o gesto da arma junto com ele. O jogador que não cumprimentou foi o William, se não me engano. Parece que os pais deles é o que estão falando de boato, né? Eu não conferi ainda, não acredito, então não dá para acreditar muito, mas tem história de que a família dele é de imigrante, enfim. Sei que daí entregaram a taça pro Bolsonaro, ele ergueu, que gerou mais uma polêmica, porque digamos que ele tem meio que uma bolsa de colostomia grudada na barriga, e aquele troféu pesa 15 quilos, então, enfim, meio que usaram para falar que ele poderia debater e tal, sei lá. Não sou médico, se tiver algum médico aí para me explicar se ia a um debate, ser confrontado, por assim dizer,
é pior do que levantar uma taça de 15 quilos ou não? Se alguém tiver essa resposta, eu iria agradecer muito. Mas como eu não sou médico, eu só digo o que está acontecendo aqui. Bom, agora indo para os outros jogos, que já deu esse, né? O Grêmio garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores ao vencer o Corinthians por 1-0. E o São Paulo, ele de qualquer forma não ia conseguir essa vaga porque o Grêmio ganhou. Mas ele perdeu para a Chapecoense por 1-0. Com isso, a vaga a Chapecoense escapou do rebaixamento. E daí tinha mais alguns times na disputa. O América Mineiro tinha 40, caiu. Perdeu por 1-0 do Fluminense, time que estava envolvido também na luta contra o rebaixamento. Ganhou e agora Chapecoense, Ceará, Vasco e enfim, podem ficar tranquilos, não precisam olhar o bid das 38 rodadas, vocês estão todos livres, né? Não há porquê. Aliás, não, o Ceará tem um detalhe, mas eu já chego lá. Bom, o Ceará empatou com o Vasco, 0-0. Isso rendeu para ele nem vaga na Sul-Americana, pro Ceará. E pro Vasco, o time conseguiu escapar do rebaixamento. Ficou com 43 pontos. E se tivesse tomado um gol do Ceará, era caixão em vela preta. Mas não foi o que aconteceu, né? O Sport ganhou por 2-1 do Santos, ficou a um pontinho de escapar, mas não rolou. É aquela história, né? O Chapecoense merecia cair? Merecia. Corinthians, Fluminense, merecia cair? Merecia. O Vasco merecia cair? Merecia muito. Mas tinha time que merecia mais, então acabou que os que mereciam mais caíram. O Sport já estava brincandinho, né? De cai, não cai há alguns anos, então agora caiu. Né? Agora não tem mais o que fazer. Bom, então a classificação, né? Quem foi direto para a fase de grupos? Palmeiras com 80, Flamengo com 72, Internacional com 69 e Grêmio com 66. Quem que vai para a Libertadores, mas ali pelo quase, né? Por assim dizer, vai para o mata-matas, né? Na segunda fase do mata-mata, que tem primeira fase, segunda fase e terceira fase. Na segunda fase se enfiaram o São Paulo e o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense ficou em sétimo, dá vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Mas o Atlético Paranaense vai disputar a final da Copa Sul-Americana. A ida é hoje, hoje, quarta-feira, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 5. Dia 5. Então no meu hoje, dia 5 à noite, vai ter o jogo entre Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. E é a Copa Sul-Americana mais organizada que a Libertadores, por incrível que pareça. Então acredito que vamos ter um jogo hoje. Quem está no futuro diz, não teve jogo, enfim. Mas, continuando, né? Quem conseguiu a vaga na Sul-Americana, tá garantido que vai para a Sul-Americana. Aliás, tem mais um detalhe, o Cruzeiro, né, ficou em oitavo, mas ele tem a vaga para a Libertadores pela Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, então vai para a Libertadores direto na fase de grupos também. Botafogo conseguiu ir para a Sul-Americana, esse de fato vai, não tem mais jeito. Santos também vai. Bahia, Fluminense e Corinthians. Aí a Chape, né, ela tá na 14ª colocação, ela não... A princípio ela não vai, mas se o Atlético Paranaense ganhar a Copa Sul-Americana, ela herda uma vaga, né, e acaba indo também. Então a Chape tá aí torcendo pelo Atlético Paranaense e tal. Pode voltar à Sul-Americana, que foi como eu posso dizer, o que originou, né, aquele acidente, infelizmente, né? E ela vai voltar para essa competição depois de tudo que aconteceu.
Porque ela foi 2 vezes seguidas para Libertadores, né? Então talvez ela volte assim, a ir para a Sul-Americana. Vamos ver. Aliás, essa semana fez 2 anos, né? Do acidente, então dá meio triste aí. Bom, continuando aqui, o Ceará ficou em 16º com 44 pontos, aliás 15º com 44 pontos, perdão. O Vasco com 43 ali na ponta do rebaixamento, Sport 42, América Mineiro 40, Vitória 37 e o Paraná com 23. Aliás, o América já confirmou o Givanildo de Oliveira, que ficou 5 rodadas ali com o América, ele vai ficar no ano que vem. Então, vamos ver como é que vai ser o projeto para o ano que vem do América. No Paraná fica o Dado Cavalcante, né, que ele estava ali e tal, ele chegou no lugar do Claudinei Oliveira, né, que ele foi para Chapecoense. Então o Paraná também continua com o mesmo treinador, né, porque era um projeto a longo prazo. O Paraná já sabia que ia cair, né. O Claudinei só chegou para ficar ali no final do ano e tal, e daí o contrato é até o final de 2019. Então vamos ver como é que vai ser a Série B do Paraná. E perdão, me desconcentrei, tá passando carro de som aqui. Mas, carro de som à parte, agora que vem a história, porque, Yuri, você falou do Ceará. Sim, o Ceará. O Ceará, ele tá com um problema aí, que é o caso Hernandes. O principal problema é no Goiás, mas assim, o Hernandes, ele jogou um joguinho pelo Ceará na Série A, e depois ele foi pro Goiás. Jogou 31 partidas lá. E daí o que descobriram? Um repórter de Campinas, Pedro, agora não vou me lembrar o sobrenome dele, mas é lá de Campinas. Ele descobriu que o Hernandes, ele aparentemente tem 2 anos a mais do que ele diz ter. Tipo, ele registrou como se fosse de 89, parece, 87, parece, e ele nasceu em 85. Então, é um caso de gato, né? Daí vão analisar tudo. O mais provável é que o Goiás, daí, né, baseado nisso, o Ceará perderia 3 pontos, a vaga ficaria com o Sport na Série A, né? E o Goiás perderia, agora eu teria que fazer as contas, né? Porque o Goiás perderia todos os pontos que ele disputou e mais 3 pontos por partida. Então, por baixo, ele vai só das partidas ele perderia 93 pontos. Então, obviamente, ele não iria. Ele iria ficar com a lanterna, né, do campeonato da Série B. Salvaria o Paysandu, diga-se de passagem. E quem iria é a Ponte Preta no lugar na Série A. E a Ponte Preta já vai entrar com recurso e tal, deve estar até contratando o advogado do Fluminense. E bem, vamos ver como é que vai ser. E no caso do Goiás, né, é aquilo. No caso do Ceará é aquilo, né. Tem que ver como é que vai ser. Depende mais do Goiás do que do Ceará se defender, teoricamente. Mas o Ceará perderia 3 pontos, né. Então ficamos no aguardo, vamos ver como é que vai ser. Mas provável é que ninguém seja punido com pontos, seja tipo uma multa, tipo uma multa e um se liga o cabeção. Não deve acontecer mais que isso. E agora, né, a última coisinha é a Copa Sul-Americana mesmo. Que nem eu falei, né, o Atlético Paranaense enfrenta o Júnior Barranquilla. Hoje é a ida, aliás teve semana passada semifinais. Júnior Barranquilla fez 1-0 no Santa Fé, a ida tinha sido 2-0, e o Atlético Paranaense fez 2-0 no Fluminense, lá no Maracanã. A volta foi 2-0 para o Atlético Paranaense também. Esse jogo, aliás, custou o cargo do Marcelo Oliveira no Fluminense, e o Fluminense já está vendo aí quem que vai contratar no ano que vem. Enfim, tá feia a coisa lá. E a final, né, vai ser
Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense agora, hoje, que nem eu falei. E semana que vem, dia 12, Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla na Arena da Baixada. Se alguém quer comprar ingresso para esse jogo, não dá mais. Já era, tá dependendo lá dos sócios, né, que vai ser feito... Como é que posso dizer? Eles vão ver dos sócios quem que vai, quem que não vai. E quem for, ok. Quem não for, daí libera mais ingressos. Mas esquece, já acabou e tal. Espera para ver quais sócios que não vão. Se é que algum sócio não vai. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deu para falar de muita coisa. E até semana que vem e tal. Ainda temos que ver com o Neto se vai ter depois das competições e tudo mais, mas enfim, muito provavelmente só semana que vem. Não sei se vamos ver, torcer para ter jogo tanto do Atlético Paranaense quanto da Libertadores. E no mais é isso. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. E um abraço do monge. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Saudações. No dia 30 de novembro teve o TUF Finale em Las Vegas. Foi bacana de assistir, embora tenha terminado tarde para caramba com esse horário de verão. No card preliminar tiveram as seguintes lutas: o Raoni Barcelos, que venceu o Chris Gutierrez por finalização, o Tim Means, que venceu o Rick Haney por nocaute técnico ainda no primeiro round. O Roosevelt Roberts venceu o Darrell Watcher por finalização ainda no primeiro round. Lea Letson venceu o Julija Stoliarenko por decisão dividida. Maurício Greni venceu o Michel Batista por finalização ainda no primeiro round. Joseph Benavides venceu Alex Pérez por nocaute técnico ainda no primeiro round. Kevin Aguilar venceu o Rick Glenn por decisão unânime. Foi uma luta bacana de ver. E aí começou o card principal com as seguintes lutas: a Antonina Shevchenko, que é irmã de uma outra lutadora que eu falei, que vai lutar agora no dia 8, né? Que agora eu não lembro o nome, mas já falou o nome dela. Venceu essa Antonina Shevchenko, venceu a Ji Hyeon Kim por decisão unânime. Depois veio o Edmund Shahbazyan, que venceu o Darren Stewart por decisão dividida. Pedro Munhoz, que venceu o Brian Caraway por nocaute técnico ainda no primeiro round. Esse Pedro Munhoz é brasileiro, né? Deu uma surra no Brian Caraway. Massi Chiasson venceu o Pani Kianzad por finalização no segundo round. Juan Espino venceu o Justin Fraser por finalização no primeiro round. E a última luta foi o Kamaru Usman, é um nigeriano, venceu o Rafael dos Anjos por ponto. Dominou o Rafael dos Anjos do jeito que quis. Pouca coisa, embora com muito esforço, pouca coisa o Rafael dos Anjos conseguiu fazer contra o nigeriano. E no dia seguinte teve o UFC Adelaide, ou seja, no dia 1º, lá na Austrália. E o card preliminar tiveram as seguintes lutas: o Damir Ismagulov venceu Alex Gorges por decisão unânime. Em seguida veio o Christos Diagos, venceu o Mizuto Hirota por decisão unânime. Aí depois veio o Kai Kara France, que venceu Elias Garcia por decisão unânime. Keita Nakamura venceu Salim Toahari por decisão dividida. Aí o brasileiro Wilson Reis venceu Ben Nguyen por decisão unânime. E aí com essa vitória ele melhorou a situação no UFC, que ele estava com 13 derrotas seguidas. Alex Kushenko venceu Yushin Okami por decisão unânime.
E em seguida veio o card principal, que tiveram as seguintes lutas: Jim Crute, que venceu Paul Craig por finalização no terceiro round. Sodiq Yusuff, que venceu Suman Mokantarian por nocaute técnico ainda no primeiro round, no segundo minuto. Tony Martin venceu Jack Matthews por finalização no terceiro round. Justin Williams venceu Mark Hunt por decisão unânime, né, nos pesos pesados. E aí vieram as lutas dos brasileiros, né? O Maurício Shogun venceu Tyson Pedro por nocaute técnico no terceiro round. No primeiro round, o Maurício Shogun estava tomando um atraso. No segundo, conseguiu converter e deixar o cara no chão. No terceiro round, deu um nocaute e eliminou a luta. Eu pensando que o Shogun ia tomar mais um vareio, mas conseguiu dar a volta por cima a partir do segundo round. E na última luta veio o Júnior Cigano, que venceu Tai Tuivasa por nocaute técnico aos 2 minutos e 30 segundos do segundo round. Também é outra, assim, que a gente estava pensando que ia perder, mas conseguiu dar um show no final. E no dia 8 de dezembro próximo virá o UFC 231 em Toronto, Canadá, com um card preliminar montado pelo peso leve Carlos Diego Ferreira, que vai enfrentar o Kyle Nelson. O peso médio Chad Laprise versus Diego Lima. O peso galo Brad Katona versus Matteo Lopes. Peso meio pesado Davin Clark versus Alexander Rakiksi. Peso leve Oliver Albin Messier versus Gilberto de Durinho, que é brasileiro. O peso médio Elias Teodoro versus Eric Anders, acho que esse Teodoro também é brasileiro. Depois vem a peso mosca Kathleen Chokajian versus a Jessica Ai. E a brasileira peso palha Cláudia Gadelha versus a Nina Ansaroff para fechar esse card preliminar, que vai começar às 9 horas da noite, horário de Brasília. Depois o card principal, que vai começar às 1 hora da manhã, com peso pena Rankindão Wodo versus Kylie Bolchaniaka. Depois o brasileiro Alex Cowboy versus Gunnar Nelson. Vem o peso meio pesado Jimmy Manuel versus Thiago Marreta, brasileiro também. Depois a Valentina, que eu esqueci o nome dela naquela hora, Valentina Shevchenko versus Joana Jedrzejczyk. E a Valentina já venceu essa Joana, que era campeã aqui do UFC, venceu ela 3 vezes em lutas de Muay Thai. Acho que ela vai vencer de novo. E para fechar, vem o Max Holloway, que é um lutador que tem problemas de depressão, contra o Brian Ortega. O Max Holloway passou por um período meio esquisito. Ele venceu o José Aldo 2 vezes, mas teve uns problemas com a depressão, andou meio afastado, mas agora está voltando. E é isso aí, boa noite. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes, e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá, com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, ok? Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera.
Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!